Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Ângela, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 15ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o conselheiro Hermas Eurides Brandão, tendo sido designado para substituí-lo o auditor Ives Linhares, através da portaria 532/13 da presidência do Tribunal de 19 de abril de 2013. Ausente o auditor Jaime Lichinski por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 14 da sessão ordinária do dia 30 de abril de 2013. Está homologada. Comunico a inclusão em mesa do processo 154230/13 de certidão liberatória e o sobrestamento do processo de aposentadoria número 649820/10 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Comunico ainda a devolução do processo número 192417/11 da pauta do conselheiro Hermas Brandão, bem como a retirada de pauta do mesmo, juntamente com os demais processos constantes da pauta do conselheiro Hermas, para a futura redistribuição. Concedo a oportunidade aos demais membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, para comunicar que, conforme o ofício encaminhado à primeira Câmara, solicitei novo sobrestamento de 26 processos junto à Diretoria de Contas Estadual. E mais um processo, que é um 118.787/2010, que peço sobrestamento em função da reavaliação das admissões constantes do protocolo 568.421.09. Com a palavra, doutor Ives. Senhor presidente, inicialmente para devolver a Vossa Excelência a prestação de contas número 180.165/12 e comunicar a emissão de 10 despachos de sobrestamentos, todos eles com destino à Diretoria de Análise de Atos de Pessoal, sendo 8 deles em virtude da reanálise do Acórdão 1638/08, é uma pensão que aguarda a decisão na revisão de proventos e o outro é um processo de pensão em que se discute ainda judicialmente o valor da cota dos beneficiários. Então, são 10 sobrestamentos. Eu agradeço, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento em 25 processos de ato de inativação, todos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em função de revisão de pré-julgado desta Corte. A lista com os processos já foi encaminhada à Secretaria da Primeira Câmara. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo 154.230/13. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Santo Antônio do Sudoeste. A Diretoria de Contas Municipais indica que o município está apto ao recebimento da certidão liberatória. Por sua vez, a Diretoria de Análise e Transferências destacou que, no que tange apenas às transferências voluntárias posteriores a 2012, ou seja, aquelas reguladas pelo CIT, a entidade não está em dia quanto à prestação de contas e recursos nesse período, em vista do atraso do bimestre 6/12. No entanto, submeteu o feito a esse relator para deliberação quanto à concessão ou não da liberatória, em razão da decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, que houve por bem, entre aspas, suspender a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 28 de 2011 e Instrução Normativa 61 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Fecha aspas.
No âmbito de sua atribuição, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal exararam opinativos pelo deferimento da certidão liberatória em razão da inexistência de pendências. Por seu turno, o Ministério Público opina pelo indeferimento da liberatória em razão do apontamento feito pela DAT, afastando os efeitos da propalada decisão judicial sobre os argumentos de que, aspas, o ente municipal, ora requerente, não figura como parte no processo judicial suprareferido. Resta inviável a extensão dos efeitos da decisão judicial em seu favor. Fecha-se aspas. Voto. Compulsando a instrução do feito, subsiste como único óbice a concessão da certidão liberatória o apontado pela Diretoria de Análise e Transferência, e tendo em conta o lapso temporal de certa monta entre a lavratura da informação da DAT e o presente voto, procedeu-se a contato com a unidade técnica que, após consulta ao Sistema Estadual de Transferências, constatou, em 6 de maio de 2013, às 15h49, a inexistência de pendência, estando o município em dia com suas obrigações para com aquela unidade, consoante demonstrou com a imagem encaminhada por correio eletrônico. Assim, com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Santo Antônio do Sudoeste com validade de 60 dias. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 248390/11, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária encaminhada pela entidade assistencial Casa de Passagem Filhos de Deus, com a interveniência do município de Reserva, em fase de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, no valor de R$ 38.800, tendo por objeto o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família. Após a concessão de 2 contraditórios e a regularização parcial do feito, a Diretoria de Análise e Transferências, em sua terceira e última manifestação, entendeu que as contas continuam irregulares em razão da ausência do encaminhamento do termo de instalação e funcionamento de equipamentos. Eis que, com os recursos do convênio, foram adquiridos equipamentos e bens permanentes, sendo esse documento necessária a demonstração da rigidez da aquisição e a utilização para os fins a que se destinam. Além disso, apesar da entidade ter mencionado que ocorreu erro no preenchimento no momento do pagamento das despesas e que a diferença foi compensada com outros documentos, os quais não foram identificados, entendeu a unidade que persiste a inconsistência em razão de 7 cheques, os quais totalizaram a diferença de R$ 2.424,37 entre o valor apresentado nas planilhas DAT 5 e os extratos. Por essa razão, além das irregularidades das contas, pugnou pela restituição de R$ 13.554,37. O Ministério Público não diverge da unidade técnica, opinando pela irregularidade das contas e aplicação de sanções. Compulsando o feito, infere-se que parte dos recursos voluntariamente transferidos à entidade municipal se prestaram à aquisição de bens, material permanente, consoante se consta da planilha DAT 7, cujo documento dá conta da compra de 19 itens, totalizando R$ 11.110. A Resolução 3 de 2006, em seu artigo 34F, exige a apresentação de termo de instalação e funcionamento de equipamentos, sob o fundamento do resguardo da correta aplicação de recursos públicos verificada na aquisição de bens com a declaração de seu pleno funcionamento. Ausente tal documento, não se pode afirmar que os bens adquiridos realmente funcionem. Da mesma forma, a entidade não logrou êxito em esclarecer a demonstração, divergência entre os débitos dos extratos das contas da conta corrente e as despesas registradas na DAT 5, o que atrai sua responsabilidade relativamente a tais valores, os quais se somam àqueles gastos com material permanente. Destarte, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto para julgar irregular a prestação de contas e determinar o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 13.534,37, solidariamente pela entidade e gestores. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 12.2220/12,
eu solicito a retirada de pauta em face da juntada de novos documentos. Está retirado. Processo 37.289/10 trata-se de aposentadoria voluntária especial concedida ao servidor Henry Weller Borges, com proventos integrais no cargo de investigador de polícia. Após o sobrestamento do feito em razão da instauração de incidente de prejulgado para dirimir a controvérsia em relação à forma de cálculo nas aposentadorias especiais dos policiais civis, a diretoria jurídica opinou pela legalidade e registro do ato. Já o Ministério Público conclui pela negativa de registro do ato, sob a alegação de omissão por parte do ente estadual e do governo estadual relativamente à reavaliação atuarial e à revisão do plano de custeio dos benefícios em afronta à legislação em vigor. Primeiramente, cumpre analisar o ato aposentatório propriamente dito, se existe o direito à inatividade remunerada e se os proventos refletem o preceituado em lei. No caso, como apontado pela diretoria jurídica, há que se admitir a observância da orientação jurisprudencial constado na ADI número 2904-5 e o prejulgado número 14 dessa Corte. Assim, subsiste como óbice apenas o apontado pelo órgão ministerial, o qual já se afasta. Não seria razoável frustrar justa expectativa do servidor, o qual cumpre manifestadamente os requisitos para passar em atividade remunerada em razão de omissão da admissão pública estadual. Ademais, não vislumbro como cabível a instauração de tomadas de conta extraordinária, pois a Lei 17.435/12, que alterou a Lei 12.398 de 30 de dezembro de 98, modificou o percentual de contribuição para 11%, adequando o plano de custeio dos benefícios na forma requerida pelo Ministério Público, ressaltando que, anteriormente a essa legislação, a alegação de descumprimento do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal não se revestia de robustez devida, em face da discussão acerca da sua constitucionalidade pela ação direta de inconstitucionalidade 38, decidida definitivamente em 14 de setembro de 2011. Aliás, nesse sentido, já se manifestou essa Corte, conforme se infere dos acordos 187/13 e 1270/12, ambos da segunda Câmara. Diante do exposto, acompanho a unidade técnica e voto pela concessão do registro do ato de aposentadoria voluntária especial concedida a Henry Weller Borges. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 34.7603/10. Trata-se de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais da servidora Elizabeth Silveira Schmidt, no cargo de professor de ensino superior. A diretoria jurídica, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, opinou pelo seu registro. Da mesma forma que no processo anteriormente relatado, o Ministério Público posicionou-se pela negativa do registro do ato, sob a alegação de omissão por parte do ente estadual e do governo estadual relativamente à reavaliação atuarial e à revisão do plano de custeio dos benefícios. De conformidade com a análise efetuada pela unidade técnica responsável, o ato aposentatório, propriamente dito, encontra-se material e formalmente rígido, dado o respeito à legislação constitucional. E com fulcro no mesmo entendimento expossado no processo precedente, sob o número 37.289/10, afasto as ilegalidades apontadas pelo órgão ministerial e voto pela concessão do registro do ato de aposentadoria. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos: 16.9454/09, 28.5845/09 da Universidade Estadual de Maringá e 28.9255/10 da Universidade Estadual de Londrina. Todos os expedientes tratam de admissão de pessoal por meio de teste seletivo, nos quais a Diretoria de Contas Estaduais atesta a conformidade da documentação com a Instrução Normativa 08/2006, a observância dos limites da Lei Complementar número 101/00, o prazo de validade do teste seletivo e a ordem de classificação.
exceto nos autos sob número 28.58.45.09, a diretoria jurídica conclui pela legalidade e registro das contratações, ao passo que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, entende que a contratação por teste seletivo é medida excepcional que tem sido aplicada de forma rotineira, tendo opinado pela negativa do registro nos 3 processos relatados. Esse é o relatório. O voto. Conforme venho ressaltando em todos os expedientes sobre minha relatoria em relação às contratações realizadas pelas universidades estaduais, a orientação dominante nessa casa entende que a persistência nessa forma de contratações temporárias se impôs aos reitores como forma de evitar a descontinuidade na prestação de ensino superior, o que se apresentaria mais gravoso à sociedade, e ainda que desbordaria da razoabilidade apenar o reitor pela não abertura de concurso público quando não tem o mesmo competência para autorizá-lo. A situação que se apresenta motivou a determinação dessa Corte em expediente semelhante, o Acordo 1530/11 do Tribunal Pleno, visando o, entre aspas, monitoramento das medidas adotadas pelo Governo do Estado com vistas à regularização da situação dos professores com contratos temporários mantidos junto às instituições estaduais de ensino superior, fecha-se aspas. O que vem, de fato, sendo realizado por técnicos da 7ª Inspetoria de Controle Externo. Destarte, em vista da orientação jurisprudencial adotada por essa Corte, voto acompanhando a unidade técnica pela concessão do registro dos atos de admissão que compõem os autos em apreço. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 18.6511/12. Verso presente protocolado de prestação de contas anual submetido à apreciação dessa Corte pela Câmara Municipal de Tijucas do Sul, referente ao exercício de 2011. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise do contraditório, manteve a restrição da desconformidade entre os valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e a contabilidade, posto que o interessado não se manifestou sobre o apontado. Assim, a DCM conclui pela irregularidade das contas, mantendo o posicionamento pela imputação da multa em relação ao atraso na entrega da prestação de contas eletrônica relativa ao 6º bimestre do sistema SIM, acompanhamento mensal. O Ministério Público, junto a essa Corte, seguiu o entendimento da unidade técnica, acompanhando a instrução e o parecer ministerial no que tange à restrição acerca da desconformidade entre os valores do ativo ou passivo financeiro do balanço patrimonial do SIM-AM e a contabilidade, uma vez que o interessado não se manifestou em que pese a oportunidade para tal em sede de contraditório. Entretanto, afasto nesse momento a aplicação da multa relativa ao atraso na entrega da prestação de contas eletrônica relativa ao 6º bimestre do sistema SIM, acompanhamento mensal, em razão do nosso entendimento já esboçado nos protocolos anteriores, 24.4130/11 e 19.1426/12, uma vez que a Instrução Normativa 67 de 2012, que instituiu a Agenda de Obrigações para o exercício de 2012, expressamente consignou, em seu anexo 2, aplicável a municípios com menos de 50 mil habitantes, o prazo máximo de 30 de janeiro de 2012, para efetuar a remessa do 6º bimestre do exercício 2011 do Sistema de Informações Municipais. Módulo de acompanhamento mensal, SIM-AM. Como se pode ver, a obrigação de encaminhamento inicia e termina no ano de 2012, o qual, obviamente, se encontra fora da presente prestação de contas anual relativa ao exercício de 2011. Ou seja, não houve descumprimento de qualquer agenda de obrigações no ano próprio das contas, o que desautoriza a aplicação da multa. Assim, voto para julgar irregular a prestação de contas e imputar a multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, uma vez que não houve imputação de débito ou reparação de dano no presente caso. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. O processo 18.9243/12, eu solicito a retirada de pauta em virtude de novos demonstrativos contábeis anexados aos autos. Está retirado. Processo 19.1531/12,
verso o presente protocolo, lado, acerca de prestação de contas anual, submetida à apreciação dessa Corte pela Câmara Municipal de Campo Mourão, referente ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade, com ressalva da presente prestação de contas, em face do saneamento da restrição relativa ao pagamento da remuneração acima do valor devido. Também o Ministério Público, corroborando a conclusão da unidade técnica, opinou pela regularidade, com ressalva da prestação de contas. Acompanhando a instrução e o parecer ministerial e com fulcro na uniformização de jurisprudência número 8, voto pela regularidade com ressalva das contas, em face do saneamento da restrição relativa ao pagamento da remuneração acima do valor devido aos agentes políticos. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 198005/12, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Piraquara, relativo ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais, após a concessão de prazos para o contraditório, entendeu regularizado o item relativo à extrapolação do total de despesa da Câmara, a qual ficou aquém do percentual de 7%, definido no artigo 29A da Constituição. Opinando pela regularidade das contas, no entanto, manteve a ressalva, haja vista a constatação de que houve extrapolação do limite definido na Lei Orçamentária Anual para abertura de créditos adicionais suplementares. Destarte, o órgão ministerial, corroborando o opinativo da unidade técnica, opinou pela regularidade com ressalva das contas. Assiste razão a unidade técnica e o órgão ministerial quando apontam como único óbice a regularidade plena das contas a ocorrência no período de extrapolação do limite para abertura de créditos adicionais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Piraquara estabeleceu um percentual máximo de 2,3% para a abertura de créditos adicionais, o que, no caso dos autos, restou superado, tendo em vista que a entidade abriu créditos suplementares no percentual de 3,85%. Frise que o anexo 1 da Instrução Normativa 63/2011, a qual estabeleceu o escopo e os conceitos para aplicação da análise da prestação de contas no âmbito da administração municipal do exercício 2011, passou a classificar como ponto de ressalva, no caso do Poder Legislativo Municipal, a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na Lei Orçamentária Anual. Ademais, há que se considerar o ínfimo percentual de extrapolação, com que seja o voto pela regularidade das contas, ressalvando-se a referida impropriedade nos termos propostos pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 165878/11, se não houver objeção, eu solicito também o adiamento desse processo. Está adiado. Processo número 180920/12, versam os autos sob análise acerca da prestação de contas do Poder Executivo do município de Bocaiúva do Sul, relativas ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais opinou pela abertura do contraditório em face de restrições relativas à abertura de créditos orçamentários adicionais acima do limite autorizado, pelo pagamento de remuneração de agentes políticos acima do valor devido, além de indicativo de ressalvas no relatório de controle interno. No que se refere à abertura de créditos adicionais, a DCM manteve seu posicionamento pela irregularidade, pois entendeu que a sistemática de autorização ilimitada de créditos, que no exame da legalidade das alterações orçamentárias, aspas, adota-se o entendimento de que a autorização contida na lei orçamentária refere-se ao total da despesa autorizada na própria lei do orçamento, sem considerar os valores relativos aos créditos adicionais abertos durante o exercício decorrentes de autorizações legislativas posteriores, fecha aspas. Assevera que a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto do Executivo, com base na LOA, foi no montante de R$ 4.529.778,05, ou seja, 30,5% das despesas fixadas de R$ 15.073.464 reais para o Executivo, ultrapassado por conseguinte o limite de 12% em 18,05%. Ainda a unidade técnica esclarece que a Lei Municipal 187/2009
e os decretos mencionados pela interessada em sua defesa dizem respeito a alterações orçamentárias havidas no ano de 2010. Não se relacionam, portanto, com a presente prestação de contas de 2011. Relativamente à remuneração dos agentes políticos, acima do valor devido, a interessada conseguiu demonstrar, por meio da documentação juntada, em especial da Lei Municipal 189/09, que o procedimento se deu dentro do permissivo legal, razão pela qual a DCM considerou como sanada a restrição apontada. Por fim, em relação às ressalvas apontadas no relatório de controle interno, a interessada não se manifestou, permanecendo apontado na análise inicial. Assim, a DCM conclui pela irregularidade das contas, em razão da abertura de créditos orçamentários adicionais acima do limite autorizado, com a imputação da multa prevista na Lei Complementar Estadual 113/2005, artigo 87(3), parágrafo 4, mantendo ainda a ressalva relativa ao relatório do controle interno. O Ministério Público, junto a essa Corte de Contas, corroborou inteiramente o opinativo da unidade técnica. O voto, senhores. Conforme apontado na instrução, o município não conseguiu afastar as restrições apontadas durante a instrução do presente processo. Realmente, se mostra irregular a forma como foram suplementados os créditos orçamentários, ultrapassando o limite estabelecido na legislação municipal em mais de 18%, conforme fica claro da peça processual emitida pela DCM. Também merecem serem mantidas as ressalvas apontadas no relatório de controle interno, uma vez que a interessada quedou-se silente quanto às mesmas em sua oportunidade de defesa. Assim, acompanhando a manifestação da DCM e o parecer do ministerial, voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão da abertura de créditos orçamentários adicionais acima do limite autorizado, pela aplicação da multa prevista no artigo 87(3), parágrafo 4º da Lei Complementar, à senhora Lucimere de Fátima Santos Franco, mantendo as ressalvas indicadas pela unidade técnica. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tratam processo número 186775/12. Trata os autos de prestação de contas do município de Santa Inês relativo ao exercício 2011. Instruindo o feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela abertura de contraditório em razão da sua inclinação pela irregularidade das contas, tendo em vista 1. A ausência de retorno ao limite de gastos com pessoal nos 2 quadrimestres seguintes, em razão da extrapolação verificada em 31/12/2010, a ensejar restrição das contas e multa. 2. A ausência de retorno ao limite de gastos com pessoal, com redução de 1/3 do excesso do primeiro quadrimestre, em razão da extrapolação verificada no primeiro semestre de 2011, a ensejar restrição das contas e multas. E 3, percepção pelos agentes políticos de remuneração acima do valor fixado. 4, indicação de ressalvas. Autorizada a realização da diligência, o município encaminhou comprovante acerca do recolhimento dos valores pagos a maior aos agentes políticos e nota de esclarecimento do controle interno, informando as providências a serem executadas no município, além de afirmar que, no concernente às ressalvas apontadas pelo Conselho de Saúde, que todas foram acatadas pelo órgão gestor da saúde do município. Por fim, relativamente às despesas com pessoal, esclareceu que o ato normativo 24/2012 estabeleceu as medidas necessárias para o retorno ao patamar legal. Apesar dos esclarecimentos juntados, a Diretoria de Contas Municipais houve por bem apenas converter em ressalva o item relativo ao pagamento acima do devido ao prefeito e ao vice-prefeito, dada a comprovação do recolhimento dos valores, reiterando seu opinativo pela irregularidade das contas e pela aplicação de multa, entendimento esse corroborado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Os opinativos técnico e ministerial são uníssonos em apregoar a irregularidade das presentes contas. Em essência, a omissão na tomada de medidas em face da extrapolação do limite de gastos com pessoal, seja em relação ao excesso verificado em 31/12/2010, seja em relação à extrapolação no primeiro semestre de 2011,
afigura-se como óbice a regularidade das contas, em face da explícita inobservância do disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Ora, a municipalidade, em sua defesa, apresentou como justificativa apenas a adoção de medidas por meio de ato normativo 2412, o qual não instruiu o feito, além de ser celebrado parcelamento dos encargos previdenciários junto à Receita Federal. No entanto, isso não se mostra suficiente para afastar o descumprimento da legislação. O artigo 23 da Lei Complementar 101 é extremamente objetivo, em sendo verificada a extrapolação do limite de gastos com pessoal, no caso previsto no artigo 23b da Lei Complementar 101, né, a qual é apurada quadrimestralmente a partir do relatório de gestão fiscal, impõe-se ao gestor público a redução do excesso no estrito limite temporal delineado pela norma, ou seja, nos 2 quadrimestres seguintes, reduzindo-se obrigatoriamente 1/3 nos primeiros 4 meses. Não se justifica, portanto, nem se afasta a omissão do município quanto à tentativa de expurgo do excesso se realiza além desses 8 meses. Daí segue a restrição às contas do município, o qual durante todo o ano de 2011 se encontrava acima do limite, exigindo-se do gestor medidas práticas para a correção do excesso. No entanto, sua desídia, ao que parece, alimentou a majoração do índice de gastos com pessoal. Apesar disso, deixo de aplicar a sanção pecuniária prevista na Lei 10.028 de 2000, em razão dos excessos de gastos com pessoal verificados durante o exercício de 2011, conforme reiteradas decisões dessa Casa. No entanto, acato a multa administrativa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103 de 2005. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público e voto para emitir parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Santa Inês relativas ao exercício de 2011, determinar a estreita observância do limite de gasto com pessoal previsto no artigo 23b da Lei Complementar 101 e 3, aplicar multa administrativa com fundamento no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, conselheiro Fernando. Senhor presidente, acompanhei o relato do Vossa Excelência, também estava olhando aqui no computador. Eu acho um caso específico de aplicação da multa do artigo 5º da 10.028, que Vossa Excelência optou por aplicar, porque o Tribunal tem decidido, a multa da nossa lei orgânica. Mas nós temos, pelo menos eu tenho me posicionado em relação que cada caso será analisado em função das circunstâncias de fato. Nós temos afastado, basicamente, a publicação do relatório de gestão fiscal e etc. Neste caso, nós temos não adoção de nenhuma medida de retorno, não é nem ter, às vezes até ele te releva, senhor presidente, quando não retorna, mas buscou implementar melhorias de receita e de gestão de recursos humanos. Aqui nós estamos já em 2010, já tínhamos o plano de gasto com o pessoal. 2011 se verificou, sem nenhuma medida. A defesa do interessado diz que em 2012 irá apresentar, no último quadrimestre, proposta ou medidas de redução, ou seja, no último mandato dele. Eu acho que, senhor presidente, não vou divergir de vocês apenas da aplicação da multa. Eu proponho a aplicação da multa de 30% da Lei 10.028. De uma vez só, porque, na realidade, a instrução, senhor presidente, tem 2 irregularidades que, para mim, é a mesma. Você não retornar em 1/3 no primeiro quadrimestre, só que nós estamos analisando o final do exercício. Então, teriam 8 meses para retorno. Então, acredito que a infração seria a mesma. Não só pela aplicação da multa. Acolho a sugestão de Vossa Excelência. Está em discussão. Em votação. Aprovado, acolhendo desde logo a sugestão do conselheiro Fernando. Processo número 2012-60/12, solicita a retirada de pauta em função da juntada também de novos documentos. Está retirado. Agradeço a atenção dos senhores e da nossa procuradora. Minha pauta está cumprida. Agradeço a atenção. Passo desde logo a palavra ao conselheiro Fernando.
Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, iniciou a pauta por prestação de contas municipal 128.839/2009, entidade Fundo de Previdência Municipal de Araucária, interessado Marcos Aurélio Soares, e do exercício de 2008. Diretoria de Contas Municipais manifesta pela regularidade conversal e o Ministério Público pela regularidade. Basicamente, o único problema que existe é a questão do controlador interno, que não teria o controle interno ou o cara em comissão. Mas ficou esclarecido que, pela legislação municipal, a Fundação integra o sistema de controle interno do município, o sistema se integra. Acredito que, nesse caso, o Ministério Público está com a razão pela regularidade da prestação de contas, não com a ressalva. Então, esse é o breve relatório e a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Na sequência, o processo de alerta 221.904/2013, município de Congonhas, interessado Luiz Henrique Cursino, extrapolação do limite pessoal de 95% do quadrimestre encerrado em agosto de 2012. Então, já que esta é a sistemática adotada pela Casa, com a ressalva pessoal desse relator que o procedimento não é adequado, pela expedição de alerta, já que, inclusive, nem ocorreu manifestação contrária da entidade. Está em discussão. Em votação, aprovado. Prestação de contas de transferência, 194.521/2009, Associação de Proteção Maternidade e Infância de Nova Aurora, interessado Lieda Mara Abade. Diretoria de Transferência e Ministério Público manifestam pela regularidade com recomendações, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, mas com a recomendação e determinação que o município de Nova Aurora promova estudos para viabilidade de outras alternativas de atendimento às suas necessidades. Ou seja, não está se questionando aqui que não se deva fazer ações descentralizadas, mas que haja uma motivação baseada em estudos administrativos adequados. Então, essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Atos de inativação, 502.650/2010, município de Venceslau Braus, interessados Ataíde Santos Júnior e Rosane Kaiser Antunes, Ministério Público e Diretoria de Registro de Atos Pessoal, de Controle de Atos Pessoal, manifesto pelo encerramento. Essa também é a proposta de voto, pelo encerramento, em função de que foi uma aposentadoria, com base em invalidez. O laudo médico posterior atestou a viabilidade de retorno à atividade. Neste caso, foi promovido a revogação do ato com retorno à atividade, no período que estava coberto pela aposentadoria, nenhuma irregularidade ou ilegalidade ocorreu. Então, a proposta pelo encerramento. Está em discussão. Em votação, aprovado. Na sequência, 499.837/09, município de Venceslau Braus, interessado Joana Lopes da Rosa, diretoria jurídica manifesta pela negativa de registro, Ministério Público pelo registro com recomendações. Essa já é uma tendência consolidada, a questão dos proventos de aposentadoria, que a legalidade de registro com determinação sob pena de novos atos serem negados registro. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo de pensão, 431.954/2009, município de Andirá, interessado Lúcia Aparecida Correia. Neste caso, também houve a revogação do benefício. Ministério Público e Diretoria Jurídica manifestam pelo encerramento do feito. Particularmente, esse relator discorda e propõe a conversão em tomada de contas. Porque, neste caso, ao contrário do que foi relatado por mim, foi reconhecida a ilegalidade na concessão para a filha maior, sem comprovação da dependência econômica do falecido. Então, neste caso, acho que está claro, e foi por 30 meses, né? Está claro que cabe, pelo menos, a tomada de contas para a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano. Está em discussão. Com a palavra o doutor Ivens. Senhor presidente, apenas para acrescentar que na sessão passada, que o doutor Fernando, por motivo de doença, não pôde comparecer, justamente o presidente, o doutor João, relatou um processo exatamente nesse sentido. Aí eu até nunca tinha visto, e achou realmente absolutamente correta a iniciativa de que, quando houver uma irregularidade, o ato
ele deve ser analisado, né? Ele não perde o objeto e as medidas devem ser tomadas. Então, apenas para dizer que Vossa Excelência está seguindo um precedente que foi inaugurado pelo presidente, o Dr. Durval. Senhor presidente, admissão de pessoal 507.791/2010, município de Jaguapitã. Nobre conselheiro Fernando, Pois não. se me permite, está em votação. Aprovado. Ah, desculpa. Vossa É Excelência como eu tem a já tinha palavra. unanimidade, eu achei que já estava aprovado. Então, com as desculpas, dando sequência com o ato de admissão do pessoal, Jaguapitã, 507.791/2010, diretoria jurídica, né, manifesta-se pela legalidade em registro, Ministério Público já conhecido em relação à negativa de registro, né? Esse é um processo que a gente já trata já conhecido em relação à falta de qualificação da banca examinadora. Eu me lembro que na sessão de quinta-feira eu fiz uma defesa veemente em relação a... Naquele caso era diferente, um pouco deste. Houve uma contratação por licitação de empresas de recursos humanos, né? Naquele caso que o doutor Eliseu comentou, a banca mesmo que tinha feito, se eu não me engano, o concurso público. Aqui é para contratação de médico, pediatra, a contratação ocorreu, as provas foram juntadas, evidente que a doutora Ângela, seguindo a orientação do Ministério Público, solicitou outros documentos que o relator da época, o conselheiro Artagão, indeferiu a complementação, foi para exame de mérito e agora sustenta o Ministério Público a negativa de registro. A minha posição já é conhecida em relação à ausência de indícios que justificam o aprofundamento nesses casos, né? E a propósito de voto, acompanhando já as posições manifestadas e outras decisões, é pela legalidade e registro. Está em discussão, com a palavra o conselheiro substituto, doutor Ives. Senhor presidente, nesse caso aqui me chamou a atenção o fato, além da composição da banca, né, que teria, se não me engano, o único profissional ligado remotamente à área da saúde seria um nutricionista, o fato de que a procuradora, a doutora Ângela, muito bem apontou no parecer, de que as questões predominantes foram de português, informática e direito, numa prova para médico, pediatra e clínico geral. Então, se não houver óbice, eu vou solicitar a vista desse processo, senhor presidente. Não, sem problema, é até bom. Só para esclarecer, na realidade, no voto, conselheiro, eu tinha um monte de fundamentação agregando valor, mas como quinta-feira deu uma ligeira confusão na fundamentação, deixei só no voto, que são decisões do Supremo em relação à possibilidade do Poder Judiciário ingressar nos critérios de conteúdos de provas de concurso público que o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça têm negado competência ao Poder Judiciário. Então, já que vocês pediu vista, peço até que rebata, se for o caso, essa posição do Supremo Tribunal Federal. Não havendo oposição, vista concedida. Na sequência, o 592/209/2010, Universidade Estadual de Londrina, também admissão de pessoal, admissão temporária, Vossa Excelência relator na sua pauta 3 processos de idêntico e a proposta de voto, se não houver divergência, pela legalidade e registro. Está em discussão, em votação, aprovado. Tem a prestação de contas anual 171.700/2012, Câmara Municipal de Lupianópolis, interessado Nivaldo Michele, exercício financeiro 2011, Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, e essa é a proposta de voto pela regularidade das contas, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 187.860/2012, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marumbi, interessado Ademar Francisco Rejane e Fabiano de Oliveira Carvalho. Ministério Público de Contas manifesta pela irregularidade. Também observação por parte da Diretoria de Contas Municipais, que no exercício 2011, o contador tinha sido contratado por serviços de prestação de serviço, né? Estaria em desconformidade com o prejulgado número 06. Eu entendo basicamente, senhor presidente, que no caso específico aqui do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marumbi, o contraditório justificou as contratações, o contador que servia também ao Poder Executivo, né? Na realidade, se discutiu também no processo a questão de acumulação indevida de cargos.
Mas, na realidade, uma era a prestação de serviço e a outra é o cargo efetivo, né? Então, já houve, inclusive, no próprio exercício, a regularização. Então, entendo que as medidas são regulares, mas recomendo o prazo de 90 dias para a contratação de contabilidade e serviços podem ser feitos desde que atendido para o julgado número 06. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Na sequência, senhor presidente, eu tenho o protocolo de prestação de contas municipais, qual também Câmara Municipal de Imbaú, 4711-2012, exercício de 2011, interessados Mael José de Menezes e Wellington Lúcio de Jesus. Tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público manifesta para aprovação com ressalva das contas. O Ministério Público apresenta a ressalva, né, em função do não atendimento dos bimestres, né, das prestações de contas e do atraso. Eu entendo que a questão do atraso da prestação de contas eletrônica, com a multa se torna regular, não seria o caso da ressalva. Pus no voto aqui aplicando-se a multa pelo não encaminhamento do último bimestre, mas cheguei à conclusão nessa sessão, né, senhor presidente, que Vossa Excelência sustentou a não aplicação. Aí já vi o doutor Ives balançando a cabeça afirmativamente, não vou discutir, não vou divergir, retiro do voto a aplicação da multa por não alimentação do último bimestre 2011. É a proposta de voto, senhor presidente, regularidade e aplicamos multa apenas pelo atraso na prestação de contas. Está em discussão. Para discutir. Senhor presidente, apenas eu não compreendi. O conselheiro Fernando afasta a ressalva em virtude do recolhimento da multa? Não, é que na realidade é o seguinte, foi entregue com atraso a prestação de contas eletrônica. A prestação de contas está regular. Como eu aplico na multa pelo atraso, não vejo por que a ressalva. Só isso. Justamente pelo atraso, não seria um motivo da ressalva? Não, eu entendo que a ressalva, com atraso, mas com os documentos, está regular. Senhor presidente, apenas eu vou consignar meu voto, então, pela manutenção da ressalva, que eu entendo que o atraso é o atraso. Né? E ele pode implicar numa... ressalva é aquilo que nós não podemos emitir um juízo. É assim que eu entendo. Ou que o juízo foi relevado no momento em relação ao conteúdo. Aquela velha discussão desde 2002, a prestação de contas do governo, nós discutimos o que era ressalva, o que era determinação e o que era recomendação. Eu espero não estar sendo incoerente com as decisões do tribunal, mas nos casos, por exemplo, de transferência voluntária, quando há o atraso, eu sistematicamente tenho proposto a aplicação da multa, por exemplo. Sim. E mesmo com o recolhimento anterior, eu entendo que persiste a ressalva. A multa eu estou aplicando, só não estou julgando as contas regulares. Perfeito. Só que o que seria o fato da extemporaneidade do encaminhamento. Então, para não entrar em muita polêmica, eu consigo no meu voto contrário, que seria pela manutenção da ressalva. Apenas nesse ponto, senhor presidente. Está aprovado o voto do relator. Eu demorei muito para aceitar também a regularidade por princípio. Aí me convenceram lá em cima. Prestação de contas do prefeito municipal, 180.580/2012, município de Marumbi. Diretoria de Contas Municipais regularidade com ressalva, também o Ministério Público, essa é a proposta, por regularidade com ressalva, considerando que os valores em atraso foram recolhidos. Então, as contas não estavam regulares em função de um ato ilegítimo na prestação de contas, senão no atraso. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Acredito, senhor presidente, que esgotei a minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da douta Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passando a palavra ao auditor, doutor Ivens, para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com os atos de inativação, processo 230.175.05, aposentadoria da senhora Totugi Lituco, no cargo de professora. Durante a instrução foi verificado que a interessada não teria completado o requisito de 20 anos e que, para esse efeito, teria sido, por equívoco, aproveitado um tempo à iniciativa privada, o tempo de 20 anos de serviço público, como exige o artigo 6º da emenda 41, melhor dizendo. Durante a instrução do processo, entretanto, foi emitido um novo ato
e reconhecendo a possibilidade de cômputo para efeito, justamente para efeito de tempo de serviço, do período em que a servidora esteve aposentada, conforme prevê justamente o Estatuto dos Servidores Civis do Paraná, artigo 130, inciso 5º e 116. Por esse motivo, senhor presidente, os pareceres são uniformes pelo registro do ato, na verdade desse segundo ato aposentatório, que foi emitido depois justamente do reconhecimento desse tempo referente à reversão. Então, acompanhando as manifestações uniformes da diretoria e do Ministério Público, é pelo registro do ato. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 283-958-10, é a aposentadoria do servidor do Tribunal de Justiça, senhor Luiz Cláudio Martins Cortes. Esse processo não é tão simples quanto o anterior. Na verdade, o que se discute aqui é a possibilidade de cumulação da gratificação de representação com o percentual de 20% referente ao exercício de cargos em comissão. Inicialmente, na instrução do processo, os pareceres eram pela legalidade e registro do ato. Posteriormente, foi apontado esse problema, dessa impossibilidade de cumulação. Foram solicitados esclarecimentos do Tribunal de Justiça, que insiste na possibilidade dessa acumulação, baseando-se no artigo 140, parágrafo 3º, vigente do nosso Estatuto, mas que foi revogado, mas que vigia a época em que o servidor satisfez os requisitos para essa incorporação. A nossa diretoria jurídica, à época, atual DICAP, manifestou-se conclusivamente pela negativa de registro, em virtude dessa impossibilidade de acumulação, e nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, no meu voto, eu acolho as manifestações do Ministério Público e da diretoria. Eu entendo que, pela legislação, seja a que foi revogada, como pela atual, a opção do servidor receber 20% sobre a verba do cargo comissionado ou a integralidade do cargo comissionado, no caso dele abrir mão dos proventos do cargo efetivo. Não me parece que em nenhum momento, seja na ativação ou na vida ativa, né, enquanto em atividade, haja possibilidade de cumulação dessas duas vantagens. O Tribunal de Justiça, entretanto, por seu corpo técnico, sustenta que há essa possibilidade. E eu alerto, inclusive, que nós já decidimos pela possibilidade. O Acórdão 840 de 2008 decidiu pela possibilidade. Só que naquela oportunidade, o que eu retirei da fundamentação do acórdão é que essa verba de representação e a gratificação de representação de gabinete apresentariam natureza adversa. Nesse caso específico, não foi caracterizada essa natureza adversa. Tudo leva a crer que nós estamos discutindo valores referentes a um mesmo cargo, a uma mesma função comissionada. Então, eu não vejo como esteja aqui caracterizada essa dicotomia. Eu ainda, no meu voto, eu lembro o texto do parágrafo 2º do artigo 140, que foi revogado justamente com o artigo 3º, mas, enfim, que dá todo sentido a essa interpretação, de que realmente não há essa possibilidade de acumulação, né? A menos, evidentemente, como era o paradigma citado, que se trate efetivamente de gratificações diversas. Então, eu, no meu voto, senhor presidente, doutor Fernando, eu não estou divergindo do fato de que o servidor tem efetivamente direito à sua aposentadoria. Apenas me parece que o cálculo de proventos contemplou uma verba que, no meu entender, acompanhando a manifestação da diretoria jurídica e o bem lançado ao parecer do Ministério Público, me pareceram indevidas, pela falta de amparo legal para essa acumulação. E por duas oportunidades foram solicitados esclarecimentos ao Tribunal de Justiça, que insistiu na tese da possibilidade dessa acumulação. Então, por esse voto, senhor presidente, por esses motivos, o meu voto é pela negativa de registro em razão da inclusão no valor dos proventos de gratificação de representação. Está em discussão. Em votação, aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho 3 processos de admissão de pessoal. Começar pelo primeiro, 14774112, é uma contratação temporária de professor colaborador da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu ouvi atentamente o relato
de Vossa Excelência e do Dr. Fernando de outros processos de contratações temporárias. Entretanto, nesse caso aqui, senhor presidente e Dr. Fernando, existe a questão da extrapolação do limite de 95% dos gastos de pessoal. Esse teste seletivo aqui, na verdade, foi realizado no ano de 2011, quando já havia essa limitação. Por esse motivo, foram solicitados, então, esclarecimentos, né, o processo foi baixado em diligência. Ao final, a diretoria jurídica e o Ministério Público entendem pela negativa de registro. Na verdade, a universidade apresentou esclarecimentos de cunho genérico com relação à necessidade de continuidade do serviço, mas apontou a impossibilidade de apontar a origem da vaga. Passando ao voto, senhor presidente, essa matéria, na verdade, já foi tratada por um incidente que foi relator o conselheiro Fernando, o acórdão 46209, em que ficou consignado que, nas hipóteses em que haja extrapolação ou situação de alerta com relação às despesas de pessoal, somente para a reposição de servidores da educação e segurança seriam possíveis novas admissões. No caso concreto aqui, estamos falando evidentemente de uma universidade, então se trata evidentemente de verba de educação. Entretanto, não foi em momento algum demonstrado que se trata de uma situação de reposição de vagas. Então, o que me parece, senhor presidente, é que nesses casos em que há essa situação de alerta, me parece que pela determinação desse próprio acórdão 46209, lançado em sede de uniformização de jurisprudência, é necessário que haja um maior rigor do tribunal com relação à verificação da origem da vaga. Eu vou, sem querer abusar da paciência, vou ler um extrato aqui desse acórdão que eu, na parte conclusiva, que eu entendo relevante. Diz o seguinte: portanto, em face do exposto e destacando a valorosa doutrina transcrita, da qual data vênia discordo, em especial em face do texto da lei paranaense, que destaca em seu texto que as contratações somente poderão ser feitas com estrita observância dos limites de gasto com o pessoal e mediante prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, entendo que as contratações temporárias que impliquem aumento da despesa de pessoal deverão ser entendidas como nulas de pleno direito. Ademais, se tal vedação fosse dispensável, se inviabilizasse o objetivo do texto constitucional, desnecessária seria a redação do artigo 6º caput da Lei Complementar Estadual 108/2005. E na parte dispositiva desse mesmo acórdão, consta no item 2 que, ainda que a administração pública esteja com o limite de despesa com pessoal extrapolado, poderá contratar pessoal temporário tão somente para fins de reposição, abre parênteses, aposentadoria, falecimento, exoneração, demissão e demais espécies de vacâncias de cargo nas áreas de educação, saúde e segurança. Então, o que me parece aqui é que seria necessário uma demonstração justamente de que essas contratações se deram por motivo de reposição de pessoal, conforme indicado aqui no voto, e não simplesmente uma necessidade da universidade. Nós não sabemos, inclusive a universidade menciona a criação de novos cursos, dentre eles de medicina e enfermagem. Então, me parece que numa situação de extrapolação de despesa de pessoal, pela interpretação do artigo 22 da Lei Complementar, o inciso 4º, que impede essas contratações e admissões, a não ser justamente em reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, combinado com o que prevê a Lei Complementar 108 aqui do Estado do Paraná, me parece que seria imprescindível que fosse apontada a origem dessas vagas que originaram essas contratações. Então, nesse ponto, é que eu vou propor, nesse caso, a negativa de registro dessas contratações, e me parece que até por força do que dispõe a nossa lei complementar, a nossa lei orgânica, seria cabível a imposição de uma multa. A multa do artigo 87, inciso 4b, que trata justamente de admissões de pessoal realizadas sem observância das normas legais aplicáveis. Deixa-se, evidentemente, de imputar a devolução de recurso, tendo em conta a presunção de prestação de serviços. Então, o voto, senhor presidente, sinteticamente, seria pela negativa de registro com a aplicação dessa multa. Para discutir, somente a palavra ao conselheiro Fernando.
Na verdade, eu estou acompanhando aqui os pareceres do Ministério Público e da Jurídica. Foi só a diretoria de contas estaduais que levantou isso, né? A diretoria jurídica, o Ministério manifesta pela legalidade. Só questão de ordem para ver se eu li o processo certo ou não. Perfeito. Só que no processo seguinte, que no processo seguinte a diretoria jurídica, numa mesma situação, opina pela negativa de registro. Vossa Excelência tem razão. Eu acho que na parte conclusiva, na última instrução, a diretoria jurídica opina pela legalidade de registro e no mesmo sentido o Ministério Público. Eu peço bem que eu confundi com a instrução do processo seguinte, que é o mesmo caso em que as manifestações são pela negativa. E outra coisa que eu vou acompanhar a voto de Vossa Excelência, eu quero refletir um pouco, né? Até que ponto a autonomia universitária está sujeito ao índice. Se é que houve aumento do repasse do orçamento por causa das contratações, sim, da autarquia, mas é que o sistema hoje, pelo menos quando eu controlava nas universidades, o Estado repassa mensalmente o custo da folha e o custo de manutenção. Diferente de outros lugares, outros países, onde que se repassa por aluno. Né? Então, se efetivamente há o repasse, a contratação com aumento de despesa pelas contratações, estaria dentro do limite. Mas se comportasse dentro do repasse orçamentário, não implicaria em aumento em função da autonomia. São só questões para refletir até para os próximos. Né? Senhor Presidente, apenas para complementar, eu também, na verdade, quando me deparei com essa situação e discuti bastante lá com a assessoria do gabinete, é duvidosa a situação de que o reitor da universidade deve cuidar, vamos dizer assim, zelar pelo limite de despesa de pessoal, que na verdade, seria uma atribuição do chefe do Poder Executivo. Entretanto, analisando o conteúdo do decreto que autoriza essa contratação, na verdade, o decreto, eu já acho o número, mas enfim, o artigo 3º desse decreto, que eu cito o artigo, mas não encontro o número. Mas, enfim, é o decreto que autorizou essas contratações. Ele, no seu artigo 3º, ele determina que as instituições de ensino superior encaminhem à Secretaria de Administração o demonstrativo do aumento de custo dessas contratações específicas. Então, eu presumo que o processo se dá da seguinte forma: há uma autorização genérica, a universidade deveria, pelo que eu entendo aqui desse artigo 3º do decreto, repassar para a Secretaria o aumento dessa despesa, e aí sim a Secretaria autorizaria essa contratação, oportunidade em que, pelo que eu percebo, seria justamente verificado o gasto de pessoal, se teria havido extrapolação ou não. Então, seria só um outro elemento que eu colocaria para agregar à discussão, justamente por esse motivo que eu entendo que há uma, vamos dizer assim, a possibilidade de o reitor da universidade alertar a secretaria quanto a essa nova despesa e receber dela o retorno se vai haver extrapolação ou não da despesa de pessoal, né, considerando essa situação. Continua a discussão, com a palavra a doutora Ângela. Senhor presidente, senhora secretária, senhor conselheiro, senhores conselheiros substitutos, eu peço a palavra, na verdade, nem é para defender nenhum posicionamento, mas levar uma reflexão que, na verdade, me refiro às universidades em si, porque tem sido uma polêmica há tantos anos essa questão de teste seletivo. Nós discutimos demais no Ministério Público a respeito de teste seletivo ou concurso público. Qual é a questão? Primeiro, a natureza jurídica autárquica das universidades. Então, este é um ponto que precisaria ficar efetivamente delimitado, porque a autarquia, pela definição, ela tem uma autonomia administrativa, ela não tem orçamentária, mas ela tem financeira. Então, esse é um ponto que eu acho que precisa ser, verificado, e houve uma questão de cunho político à época em que isso tudo começou, ou foi dado continuidade, no sentido de não se fazer concurso público por uma questão, confesso que não havia, a princípio, e ao meu modo de ver, respeitosamente a quem pensava de modo diverso, e a quem efetivamente decidia, qualquer fundamento para fazer teste seletivo e não realizar concurso público para cargos que eram permanentes. Portanto, é uma questão que vem há muito tempo. No final da sessão passada, conversávamos aqui muito rapidamente com o presidente da Câmara, que deveria haver uma uniformização de entendimento, não sei se pré-julgado, talvez, no sentido de estabelecer a partir de quando e em quais condições nós admitiríamos o teste seletivo ou não.
Quanto à hipótese que o doutor Ives colocou para reposição e quais são aquelas hipóteses previstas na lei complementar, não há dúvida. Qual é a questão? A questão me parece que é subjacente, que é a natureza jurídica da autarquia e qual é a extensão e a profundidade desta autonomia que eventualmente as universidades possam ter. Então, eu não sei se seria um momento aqui ou não, mas de sugerir um pré-julgado no sentido de que, analisando mais a fundo essas questões, mais a fundo, ficasse efetivamente delimitado a partir de quando e em quais circunstâncias efetivamente ocorreria. Essas, talvez, enfim, nós temos já um pré-julgado, né? Já temos um pré-julgado nesse sentido, mas, enfim, pormenorizar, por quê? Porque tem surgido questões e qual é o problema? O problema é que ele, a partir de um certo momento, tem sido realizados concursos públicos. Só que o passado tem se mostrado extremamente confuso no sentido de se estabelecer isso não. Então, volta e meia vem à baila essa questão das contratações pelas universidades. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigada. Senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, na verdade, até ia sugerir alguma medida ao conselheiro relator em substituição à multa ao gestor, reitor desta universidade, que é o primeiro que está sendo penalizado por uma questão de indefinição sobre conceitos de autonomia administrativa financeira. Então, eu até estava pensando em sugerir encaminhamento à Inspetoria de Controle Externo e devolver o problema para a universidade e o governo. A ideia do pré-julgado, doutora, já me fascina, mas eu me lembro que nós estamos há anos discutindo, há décadas, a questão dos limites do conceito de autonomia administrativa e financeira das universidades. Então, esse é um problema que nós estaríamos trazendo para nós, Tribunal de Contas, uma definição de conceitos que até hoje a própria academia não conseguiu resolver dentro da própria academia, quanto mais em relação aos entes públicos que não vou falar sustento no sentido pejorativo, mas as que as mantêm. Me lembro que a Universidade Espanhola ela tem um repasse, como mencionei, por aluno. Aí sim existe autonomia financeira. Está aqui, o teu orçamento, você tem 10 mil alunos, vezes X, reitor, exerça a sua autonomia administrativa financeira. Agora, exercer a autonomia financeira com o recurso orçamentário, repassando o que precisa, aí elas entram numa zona cinzenta entre a gestão do Poder Executivo e as autarquias e as universidades. Então, eu acho que talvez, encaminhando as universidades, a inspetoria, a todas as universidades, que nós temos que encarar esse problema, a gente está dando a quem de direito a obrigação de resolver um problema específico. E não nós entrarmos num terreno, acho até meio perigoso agora, nesse momento, porque se tivesse conceito já definido, né? Vou dar só um exemplo. Eu, como superintendente da inspetoria, tenho um conceito de autonomia administrativa e financeira. Será que o conselheiro Durval, quando for assumir a inspetoria das universidades, terá o mesmo conceito, a sua equipe? Então, acho que isso não está muito claro ainda para a gente assumir para nós a responsabilidade. Vamos deixar primeiro que o Estado faça o seu estudo, já que com uma medida de negativa de registro, pelo menos algum procedimento interno terá que ser deflagrado. Eu substituiria essas medidas em substituição à multa, conselheiro Luiz. Se me permite tomar parte nessa discussão, porque acho ela da maior importância e relevância, e não se restringirá, obviamente, essa decisão da Câmara à questão da autonomia universitária. Claro que nós poderíamos ter esse questionamento da autonomia das universidades, mas eu acho que a implicação desta decisão, a abrangência dela, vai extrapolar, com toda certeza, o âmbito só das nossas universidades, até porque o Estado também, aliás, é o causador, né, o caos está no alerta. Então, se não houver, por tudo aquilo que foi discutido aqui pelos conselheiros, pelo conselheiro Fernando, pelo doutor Ivens, pela doutora Ângela, eu vou me permitir pedir vista desse processo para uma reflexão de toda a implicação que esta decisão poderá trazer ao Estado. Não havendo objeção,
Eu acho que não só não há objeção, como eu sugiro a Vossa Excelência pedir vista do seguinte, que então, trata no próximo, o processo 6028 se for no mesmo caminho... Absolutamente igual. A única diferença é que, nesse caso, a diretoria jurídica opina pela negativa, acompanhando, e o Ministério Público também, né, e por isso meu voto estaria respaldado por essas duas unidades. Mas, no mais, a situação é rigorosamente a mesma. Então, vista concedida nos dois processos. O terceiro processo que eu tenho, senhor presidente, que se encontra-se adiado, 72, 82, 41, 12, é um pouco diferente. Porque aqui, na verdade, é a Universidade Estadual de Maringá, e foram solicitados esclarecimentos, e a universidade apresentou uma longa relação indicando os servidores que teriam sido substituídos. Há servidores, casos de aposentadoria e falecimento, mas há outros casos de contratações temporárias anteriores, em que houve a substituição, houve o decurso do tempo da contratação, e foram substituídos por novas contratações temporárias. A diretoria jurídica entende que somente servidores efetivos podem ser substituídos por contratação temporária. Então, ela aponta, ao todo são 31, alguns casos de servidores falecidos ou aposentados que deram origem a essa contratação temporária, e nesse caso ela entende legal. Nos demais, entretanto, que houve substituição de contratações anteriores, a diretoria jurídica entende ilegal e propõe a negativa de registro. O Ministério Público, entretanto, entende que o caso, na verdade, seria de concurso público e que todas as contratações seriam irregulares. Nesse caso, senhor presidente, e aqui me parece que há uma questão, como o doutor Fernando gosta de nominar, há uma questão prejudicial de mérito, que seria nós sabermos se é possível uma contratação, mesmo em situação de extrapolação de despesa de pessoal, de alerta de despesa de pessoal, melhor dizendo, se seria possível uma contratação temporária de pessoal ser substituída por outra contratação temporária. A diretoria jurídica entende que não, que isso não é possível. Eu, na verdade, analisei o acórdão 462, que, na verdade, foi justamente relator o doutor Fernando, então nós teremos oportunidade aqui de uma interpretação autêntica, talvez, desse incidente de uniformização de jurisprudência. Na interpretação que eu faço, quando o doutor Fernando, no seu bem lavrado acórdão, coloca que, na verdade, são para reposições de pessoas, me parece que, em princípio, abriria a possibilidade de que, se numa contratação temporária inicial foi reconhecida a necessidade dessa contratação, passou o prazo, a universidade não pôde realizar a abertura do concurso público, houve uma nova contratação, me parece que, nesse caso, fazendo uma interpretação conjunta com a lei de responsabilidade fiscal, estaria, então, albergada por essa exceção, justamente, que é a reposição de servidores em sentido amplo, né? Então, nesse caso, há a manifestação contrária do Ministério Público, há a manifestação contrária da diretoria jurídica, o acórdão, ele não é expresso nesse sentido, é apenas uma ilação, uma interpretação que eu faço, né, dos termos. Então, me parece que, nesse caso, se o tribunal reconheceu a necessidade daquela contratação inicial, a necessidade permite, me parece que seria até contraditório, né, nós negarmos registro a uma contratação subsequente, desde que justificada a ausência de concurso público. Então, para resumir, senhor presidente, o meu voto aqui nesse sentido, na verdade, seria preliminarmente pela decisão dessa questão prejudicial de mérito, né, para que haja a possibilidade de encaminhamento dessa matéria, no sentido de que é possível o registro de contratações temporárias, baseadas na Lei Complementar 108/05, originárias do encerramento de outros contratos temporários, desde que esses tenham satisfeito as hipóteses previstas nessa mesma lei e desde que justificada a não realização do concurso público. Isso tudo eu estou falando também numa situação de extrapolação de despesa de pessoal. E aí, por esse motivo, eu proporia a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a diretoria de controle de dados de pessoal informe se aquelas contratações temporárias anteriores foram registradas por essa Corte. Porque, se a elas foi negado o registro, num teste seletivo anterior, nós teríamos que seguir o mesmo caminho agora. Se foi concedido o registro e foi mantida a impossibilidade do concurso público, me parece que seria o caso de registro.
Então, além disso, uma intimação do reitor, porque no contraditório isso não foi esclarecido, os motivos pelo qual não realizou no lugar do teste seletivo o concurso público para o provimento dos cargos efetivos, uma vez que esse teste seletivo aqui já é do exercício de 2012. Então, quando nós sabemos que havia uma outra gestão que já havia essa autorização. Então, o voto, senhor presidente, seria pelo reconhecimento dessa questão prejudicial de mérito e, no mais, pela conversão em diligência. Está em discussão, com a palavra o doutor Fernando. Senhor presidente, já que o conselheiro Ives fez uma conclusão sobre uma conclusão minha, que não estava, não é que não estava clara, se abrangia, eu posso confirmar que é o meu pensamento, até porque em várias situações eu entendo e indiquei alguns prefeitos como medidas administrativas, né, no caso de reposição de férias, licenças, etc., que haja uma espécie de um banco, né, de contratações temporárias para atender a essas necessidades. Ou seja, uma escola X faltou, tem um professor disponível para, não um efetivo que ficaria à disposição. Então, é uma consequência lógica de gestão de pessoas que você gerencie essas temporalidades em função da natureza do objeto, e não só se já teve uma anterior ou não. Vamos admitir, até casos, eu contrato 10 temporários, né, e 5 pedem para ir embora. Eu não posso fazer novas contratações, então é evidente que acho que está implícito na conclusão a possibilidade. Então, acompanho o voto do relator com tranquilidade. Está em votação? Aprovado. Era o que constava, senhor presidente, eu agradeço a atenção. Eu que agradeço a vossa excelência, o seu relato. Passando desde logo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha, para o relato dos processos sob sua atribuição. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, todos os meus processos são atos sujeitos a registro. Então, se não houver objeção de nenhum dos componentes do colegiado, eu gostaria de fazer como fiz na última sessão, apenas enunciando, né, os interessados, e em todos eles o voto acompanha os pareceres pela legalidade de registro e, ora, não acolhe determinação, recomendação, e feitas ressalvas de opinião do relator quanto à instrução e à autuação do processo. Com certeza não há oposição. Vossa Excelência pode seguir com o enunciado. São os seguintes, então, senhor presidente. Atos de inativação. Protocolo 4146695, de Manuela Fernandes Frederico Colognese. 48236796, de Matilde Muziajarski. 48250296, atinente ao município de Teixeira Soares. 27802-410, de Eridan Evangelista de Souza. 455848810, de Adail de Paula. 481233710, do Instituto de Previdência e Assistência de Aguariúva. 635609/10, de Maria Isabel dos Santos Silva. 21735/11, Ruth Muraro Vec e outra. 22758/11, de Joaquina de Souza. 293291, de Natalino Ferreira Pacheco. 33164111, Alice Padilha de Oliveira. 524011, Bernadette Silva Verde. 67450111, de Janira Ferreira de Oliveira. 72761311, de João Batista Grou. 7367111, de Antônio Pérez Neto. 850411, Eduardo Norberto Dias. 15329211, de Alcione Sueli Machado dos Santos. 21920011, de Clara Armstrong Batista. 22689311, João Conchal Filho. 26932011, Antônio José Befa. 269673111, Eliane do Rocio Forlepa e outros. 30196811, de Gonçalina da Rosa Novelo e outros. 31148311, de Veraldo Teodoro. 33662111, Antônio José Befa e outros. 38078711, Luiz Bertelli. 47438211, de Cláudia Amara Leixo e outros. 48374111, Cláudia Dias Rosa e outros.
48776011, Álvaro de Freitas Neto e outros. 49343311, de Guaraci, Ribas Augusto. 50642011, Jocely Catarina Soares de Melo, Virmont. 50654311, de Ademir Mulon e outros. 50659411, de Arley Hernandes de Biasi e outros. 50674811, de Joaquim Ruela de Oliveira e outros. 51904111, de Edgar Bueno. 56518311, de Altamir Sanson e outros. 56832811, Ana Marlene Zeglin Dombrovski e outros. 57329111, de Edgar Bueno e outros. 619569, Maria Eunice Soares de Araújo. 63863611, de Neide Bandeira Rodrigues e outros. 63990011, de Claudomiro Cândido Correia e outros. 653511, de Antônio Chepanic e outros. 67495411, de Inês Jesus de Lima e outros. 69095611, de Pedro Ferreira dos Santos. 48913/12, de Elaine Terezinha Pereira e outros. 68811712, Neuci Maria Rodrigues. 14041012, Pedro Maciel de Oliveira. 18680112, de Adilson de Souza Pereira. 19188012, de Norá Boto Portugal Nogara e outros. 24363912, Antônio Carlos Bonetti e outros. 26598512, Lucemar Adebaquia. Neuci Terezinha Budke, Vilmar Reichenbach. 27111012, de Ângela Dalmira Leite de Souza e outros. 29053012, de Antônio Cantelmo Nelto e outros. 29190012, Adelaide da Cruz Viana e outros. 32373012, Itamar Augustinho Tagliari e outros. 33143012, Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. João Nasser de Melo. Marisa dos Reis Firmino Vieira. 33564912, Everton Luiz Nubile e outros. 35749912, Amarildo Ribeiro Novato e outros. 35951312, Carlos Roberto Pupin, Dorival Ferreira Dias, Laércio Fondazzi e Vilma Carreira Mendes. 38999412, Gerson Zanusso e outros. 39216212, Antônio Cantelmo Nelto e outros. 42564812, também Antônio Cantelmo Nelto e outros. 44900812, Antônio Queiroz da Silva e José Maria Ferreira. 47190912, Eliane do Rocio Forlepa, Luiz Goulart Alves e Nair de Oliveira Silva. 48152112, Antônio Cantelmo Nelto, João da Luz, Lucemar Adebaquia e Vilmar Reichenbach. 53136712, Brás Ritz e outros. 54887112, Geraldo Gomes e outros. 700.40112, Carlos Roberto Pupin e outros. 700.64912, Flávia Talíria Kuhn e outros. 73029712, Cristina Taube, Darley dos Santos e Rejane Cristina Khrushchevski. 58255610, processo de pensão, Valderez de Jesus Garcia e Wilson Rogério Goinski. 35034911, Conrado Egon Goy. 35429811, Ana Silva Barbosa. 49818411, Edna Krupinitsky e Pedro Henrique Moreira. 499422311, Danilo Giovanni Rocha e Ironda Karpinski da Rocha. 52605611, Lindaura de Oliveira Branco. 566554111, Eduarda Prestes de Oliveira, Maria Cecília Prestes de Oliveira, Silvana Alfanelli Prestes de Oliveira. 566732111, Aparecida Sérgio Perucci. 566775111, Maria de Jesus Coraiola Dino, Thaís Manuel Micaliski Dino. 57088811, José Rotina. 57139611, Camila Aparecida Pereira e Helena Karnoski Pereira. 61232711, Alzira Dias. 61281511, Zila de Jesus Monteiro.
21252712, Alexandre Modesto Cordeiro, Jaime de Azevedo Lima e Valdívia Queixa. 24495012, Alexandre Modesto Cordeiro, Enereci Lacerda Ramalho, Jaime de Azevedo Lima. 32798712, Alexandre Modesto Cordeiro, Creuza Maria Pereira, Jaime de Azevedo Lima. 32811812, Sônia Maria dos Santos e Vinícius Framento Maciel. 193013, José Erlei Stachowiak e Maria de Lourdes Batista Stachowiak. 225713, Cecília Zanatelli, Clair Zanatelli. É isso, senhor presidente. Todos pela legalidade de registro. Estão todos em discussão, em votação. Aprovado. A pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Senhores, certamente não passou desapercebido a nenhum de nós a nossa determinação de retirada de pauta hoje dos processos que estavam confiados ou sob atribuição do conselheiro Hermas Brandão. Claro que na semana próxima passada, conselheiro Fernando, o conselheiro Hermas pediu a sua aposentadoria e no último domingo fez aniversário e nós não teremos mais já fugiu na quinta-feira, fugiu com antecedência até por não gostar de nenhum tipo de reverência, nem das referências, nem de homenagem, mas eu me sinto assim quase que na obrigação de tecer algumas palavras, até por conhecê-lo há muitos anos, conhecer a sua vida pública, não é? E por ter tido a oportunidade agora como conselheiro de tê-lo aqui nesta primeira Câmara. E com a retirada de todos os seus processos de pauta, eu confesso, me deu uma dor no coração, porque é uma pessoa, um homem público, que desde os primeiros momentos da sua trajetória como homem público, como prefeito de Indirá, como deputado estadual, como presidente da Assembleia, como conselheiro desse tribunal, sempre foi uma referência na sua capacidade de articular politicamente, de dialogar, de conversar, de atrair os opostos, de sintetizar o pensamento da maioria e efetivamente levar adiante. Então, creio que o conselheiro Hermas fará uma falta enorme a essa corte. Eu que por alguns anos convivi com ele na Assembleia Legislativa, por pouco tempo aqui no Tribunal de Contas, mas essa capacidade de articulação, de síntese e de aglutinação que tinha o conselheiro Hermas se demonstrou muito evidente aqui mesmo nessa corte, né? Com pouquíssimos meses aqui, ele já assumiu a presidência desse tribunal. Então, quero só deixar registrado aqui a minha homenagem pessoal ao conselheiro Hermas, não é? Tenho certeza de todos os membros dessa corte, porque por onde passou, efetivamente, ele sempre foi um grande conciliador, administrador de crises e sempre apresentando soluções aos problemas que no dia a dia iam se apresentando. E sempre conseguiu ter comigo, e acredito que com todos, um excelente relacionamento e ser amigo realmente de todos. Então, fica aqui a minha ponta de desejo de fazer isso pessoalmente, mas como ele não está, então deixo aqui esse registro, porque realmente vai fazer muita falta a esta Câmara e muita falta a este tribunal. Continua livre a palavra. Conselheiro Fernando. Bom, senhor presidente, eu não ia falar nada, né? Mas eu acho que eu só tenho que agradecer a tudo que a gente aprendeu com o Hermas aqui no tribunal. Quando ele veio na quinta-feira retrasada, ele já me avisou que ia fugir. E eu falei, bom, Hermas, pelo menos obrigado por me poupar. Ele falou, mas do quê?
porque eu não gosto muito também de despedidas, né? Então, acho que eu só tenho que agradecer o tempo que convivi com ele, como outros conselheiros, né? Tivemos uma relação muito boa entre as broncas e as alegrias, entre as discordâncias até. Então, acho que foi uma experiência gratificante conviver com o Hermas aqui nesse período de, como ele sempre diz, do prazo de validade dele, né? Então, vou agradecer por ele não ter vindo. Acho que essa é a maior homenagem que eu posso fazer a ele, é agradecer por me poupar de pagar mais um mico aqui. De novo, livre a palavra. Senhor presidente? Conselheiro Ives, substituto. Eu também não, a exemplo do Dr. Fernando, não ia me manifestar, até porque o meu convívio com o Dr. Hermas só se deu aqui no tribunal, então essa parte política realmente eu não posso falar. O que eu posso corroborar é o que Vossa Excelência, Dr. Durval, falou, é da objetividade com que ele sempre tratou as questões aqui do tribunal, né? Eu tive a oportunidade até de um estreitamento de relacionamento com ele, né, durante a sua gestão como presidente, que houve a reformulação do regimento interno, e ainda que pessoalmente eu e meus colegas auditores não concordemos ou não tenhamos gostado de algumas reformulações que foram feitas, há que se enaltecer a objetividade, a perspicácia, o espírito empreendedor, o espírito pragmático com que o Dr. Hermas conduziu a sua gestão, né, e realmente deixou a sua marca aqui no tribunal. Então, eu também acho que foi uma passagem bastante marcante, né, no tribunal. Eu também, nesses anos aqui, vou certamente guardar lembranças do convívio com ele e desejamos aí realmente um futuro, né, que seja bastante feliz aí para ele, fora aqui do tribunal, nas muitas atividades, né, que o conselheiro Hermas mantém, né. Então, era isso. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Que agradeço as suas palavras também. Peço a palavra. Doutora Ângela. Bem, igualmente como o conselheiro Fernando e o conselheiro substituto Ives, eu também não me manifestaria na medida em que imagino isso fosse eventualmente o comum, né, que o fizesse o procurador-geral. Mas eu, enfim, em surgindo a oportunidade, eu queria dizer de uma característica que me marcava muito na pouca convivência com o doutor Hermas, considerando que um período longo eu fiquei em licença. Então, não foi lá um período de muita convivência, mas o que foi de extrema gentileza, de um trato extremamente atencioso, sempre pronto naquilo que nós precisávamos conversar. Então, esse foi um exatamente, ou seja, mesmo nas suas negativas, ou o modo como ele se conduzia, contradizendo os pareceres do Ministério Público, sempre com extremo cuidado, extrema elegância, extrema, enfim, gentileza. E, a partir disso, eu gostaria de lembrar que ele transformou a cultura da nossa Corte de Contas no que diz respeito à informatização da Corte no que diz respeito aos nossos processos, né? Alterou-se essa cultura, já víamos antes do Dr. Heinz, depois do Dr. Nestor, e ele veio e transformou em digitais os nossos processos, e aí pôde o Dr. Fernando, né, avançar em outras tantas situações. Mas eu me recordo que certa vez eu disse a ele que eu estava retornando absolutamente incompetente em termos tecnológicos, é algo que eu reconheço e declaro em qualquer lugar que eu me coloque, e foi realmente, eu considero um marco, porque nós podemos dizer para toda a administração pública aqui até na esfera federal, de que nós não temos mais papéis e que tudo é feito através do sistema e, enfim, eletronicamente. Então, eu gostaria de lembrar esse feito, que eu acho que foi um avanço enorme e continuará assim. E, é claro, falo nesse momento, ainda que assim uma delegação expressa, manifestada dos meus colegas, mas em nome do Ministério Público agradecendo, desejando a ele saúde, paz e o sucesso que ele sempre teve. Muito obrigada. Convoco para o dia 14 de maio de 2013, terça-feira, para a 16ª sessão ordinária da Primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.